Bom, são 1.273 jogos por um clube. Ninguém jogou tudo isso. E como jogou, com as mãos, com os pés, com a oração e com a cabeça. Ele passou esse ano aqui visitando clubes, estudando, se preparando. E mesmo antes disso, já é um dos caras mais inteligentes, mais preparados, mais abnegados que eu vi. E não só pelo São Paulo Futebol Clube e pelo futebol. Ele já era um treinador no aspecto positivo e também, às vezes, no negativo. Às vezes, ele mandava mais que o técnico, dependendo do treinador. Dependendo da competência do treinador. Ele já mandava mais. Ney Franco, por exemplo. E ele trabalhou com Tele Santana, Muricy Ramalho, com Parreira, seleção brasileira também com Zagallo, com o Filipão, com o Luxemburgo, com Paulo Autuori, com o próprio Cuca, com Levir Coupe, com o Carpegiani. Ele trabalhou com praticamente todos os maiores treinadores do Brasil nos últimos 30 anos. Né? E trabalhou muito bem observando, tal, com o próprio Osório no final, que se deu muito bem, e a recíproca verdadeira. Enfim, Milton Cruz, uma história brilhante também no São Paulo, grandes preparadores físicos. O maior momento da história de São Paulo, ele chegou em 7 de setembro de 90. Então, embora ele já fizesse parte do elenco de 92, ele era reserva do falecido Alexandre. Depois era banco em 93, fundamental, craque e artilheiro do São Paulo por 2 temporadas. Na temporada tricampeã da América e do mundo, o Rogério Ceni já era campeão. Então, é um cara diferente, né? Pode dar certo como deu o Guardiola. Só que o Guardiola ficou 1 ano treinando o Barcelona B até assumir o time e ser o mais espetacular início de treinador, para não dizer o mais espetacular treinador deste século e talvez de todos. Aguardemos. O Zidane começou agora, um outro nível, mas também ele trabalhou no Real Madrid e Castilha. Ele ficou 1 ano trabalhando antes de assumir o Real Madrid. Ele foi auxiliar do Ancelotti. E foi auxiliar do Ancelotti, auxiliar da assessoria do presidente Florentino Pérez, então não é um qualquer. Como evidentemente não é um qualquer. O Rogério consegue ser mais não é mais jogador, até porque é outra função. Mas o Rogério consegue ser pro São Paulo mais do que foi o Zidane. E se bobear até quase o que foi, por exemplo, de Stefano, que era o presidente honorário. E muito mais como jogador ídolo do que foi o Guardiola como atleta. Então assim, mas o Falcão não deu certo. O Renato Gaúcho tá dando certo. E o Renato é o Rogério Ceni do Grêmio, do Tricolor Gaúcho, como o Falcão é do Colorado. Então assim, ele começa num patamar 12. Ele vai ser no banco de reservas o que o Lugano era para ser esse ano e que até foi no banco de reservas por não jogar, por estar ali presente. É o Rogério Ceni. Então assim, por toda a história dele e pela competência e pelo que ele está levando a sério, e não acho que vai dar errado, não. Vai dar certo. Agora, é fundamental que o São Paulo e nós tenhamos a seguinte noção. É praticamente impossível que ele seja no banco que ele foi em campo. Até porque o elenco é limitado, não só depende dele, como o futebol. E tem uma geração legal, uma molecada também que vai dar jeito. Então assim, eu acho o melhor nome para o São Paulo e que se tenha no Morumbi a paciência que não se tem tido há muito tempo e que o próprio Rogério quase foi vítima até 2005. Porque é bom lembrar, muita gente no São Paulo achava o Rogério pé frio em 2004.